Meus irmãos, que a graça e a bondade do Senhor continue sendo derramada sobre nós, enquanto nós ouvimos a sua palavra, nós nos atentamos ao que ele tem a dizer a nós nessa noite. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, do verso 44 a 46. Nós estamos estamos expondo uma série chamada Que o Teu Reino Venha, e nessa série nós estamos olhando para a natureza do Reino de Deus, sua manifestação no presente, sua expectativa do futuro, o que é o Reino de Deus e qual é o nosso papel como cidadãos do Reino de Deus aqui no mundo. Hoje nós vamos falar sobre o valor inestimável do Reino de Deus nessas duas parábolas, a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola de grande valor. Mateus, capítulo 13, versos 44 a 46. Mateus 13, de 44 a 46, diz assim a santa palavra do nosso Deus: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Que Deus nos abençoe com a sua santa palavra. Amém. Vamos orar? Ó Senhor nosso Deus, graças te rendemos, graças te damos, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre nós, pecadores, carentes do teu amor, da tua graça. E aqui estamos, Senhor, mais uma vez, perante a face do Senhor, para ouvir a tua doce voz. Pedimos ao Pai Santo que o Senhor mais uma vez se compadeça de nós e que o Senhor graciosamente fale ao nosso coração. Pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, nos dê discernimento espiritual para compreender as coisas espirituais como homens e mulheres espirituais. Rogamos, ó Deus, que o Senhor também quebrante o nosso coração, para que ao recebermos a Tua palavra, ela encontre lugar como a boa semente que nós ouvimos, aprendemos no último sermão. A boa semente que cai sobre solo bom, e que cresce, que germina, que dá fruto para a glória do Senhor, ó Pai. Abençoe-nos também, ó Deus, para que tenhamos as disposições santas necessárias para a obediência da Tua palavra. Seja com o Teu povo, a Tua igreja, nós te rogamos, no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Bem, irmãos, eu creio que os irmãos mais antigos vão conhecer, quando eu mencionar o nome desse cantor, que foi muito ouvido pelos meus pais no passado, chamado Luiz de Carvalho. Morreu recentemente, em 2015. Esse cantor, ele tem história na igreja brasileira, né? Primeiro, porque ele foi pioneiro na música evangélica, o primeiro a gravar um LP. Os mais novos nem sabem o que é isso, né? Que é um disco de vinil tocado em uma vitrola. Então, o primeiro a gravar um LP evangélico. E ele foi também, para o pessoal do louvor, ele foi também o responsável por introduzir o violão no culto solene. Não se usava violão até os anos 50 no Brasil, por ser considerado um instrumento boêmio, instrumento dos bares, dos lugares onde eram próprios para associar a igreja. Mas não é isso que eu quero de fato destacar a respeito deste cantor. Mas principalmente porque ele foi conhecido, ele ficou conhecido por cantar de forma muito simples as verdades do Evangelho da graça de Cristo. Muitos dos cânticos que nós conhecemos hoje foram, talvez os nossos pais cantam ou cantaram, foram gravados por ele, como Não Há Deus Maior, né? É uma canção que foi gravada por Luiz de Carvalho. Ele não era teólogo e certamente a gente vai encontrar algum erro doutrinário nas suas músicas, mas em geral ele canta de modo muito simples e fiel
as Escrituras, o Evangelho da graça do Senhor. Numa de suas músicas, chamada Quem tem Jesus tem tudo, ele canta o seguinte: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem tem a Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem tem Jesus tem vida, quem não tem se acabará, mas quem não tem Jesus, no céu não entrará. Em um outro topo, em uma outra estrofe, ele diz: quem ama este mundo, lá no céu não pode entrar. Lá no céu não tem nada, mas quem tem a Jesus Cristo, no céu já tem morada. Outra estrofe, ele canta: no céu há um tesouro que Jesus tem para dar a quem deixar o mundo e a ele se entregar. Essa última estrofe em especial mostra que o reino de Deus é um tesouro dado por Jesus. O reino de Deus é oferecido aos seus santos. E quem deseja receber o reino de Deus deve deixar o mundo e se entregar a Deus. Então exige renúncia e entrega total ao Senhor. E essa é a verdade dessas duas parábolas. A canção retrata de forma muito simples as verdades ensinadas por Jesus aqui nessas duas parábolas que nós acabamos de ler, cuja mensagem central é que o reino dos céus tem um valor incomparável e supremo, e aqueles que o reconhecem e o encontram devem estar dispostos a abrir mão de tudo para possuí-lo. Você deve abrir mão de tudo por causa do reino de Deus, por causa do reino de Cristo. Bem, olhemos então para a parábola, para as duas parábolas, e vejamos o que elas nos ensinam a respeito do valor inestimável do reino de Deus. Sim, a mensagem central aqui é: o reino dos céus é um tesouro inestimável. O reino dos céus é um tesouro incomparável. Olhemos para a ênfase então dessas duas parábolas. Elas enfatizam o valor supremo do reino de Deus. O reino de Deus como um tesouro que não encontra comparativo na terra. Um tesouro que é grandioso e incomparável para aqueles que recebem a graça salvadora do Senhor. Por esse tesouro, vale a pena renunciar qualquer coisa, vale a pena entregar tudo para possuir este tesouro do reino dos céus. A primeira parábola, no verso 44, o Senhor Jesus a conta de forma muito breve, pequena, rápida, e mostra qual é o grande valor e qual deve ser, o que deve provocar no coração de quem compra ou quem adquire aquele tesouro, aquele campo com tesouro. Ele diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual um homem, tendo achado, esconde, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que possui e compra aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Um tesouro oculto que foi encontrado por um homem. E de fato é uma mensagem, é uma referência à riqueza do Evangelho, ao mistério de Cristo, que nos tempos antigos foram ocultos, mas que Deus, por sua graça, quis revelar a pecadores como nós. E Ele o revelou na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Nós não sabemos muitos detalhes sobre esse homem da parábola. Se ele era um caçador de tesouros, ou se era alguém que estava realizando um trabalho para o dono do campo, e por isso estava na limpeza daquele campo e talvez tenha tocado com a sua ferramenta, um baú com um tesouro, e ao abrir o tesouro ele descobre que ali tem um grande tesouro. Aparentemente o terreno já estava à venda, porque assim que ele descobre o tesouro, ele cobre novamente o tesouro, ele esconde o tesouro e ele vai para casa, vende tudo o que tem e então volta para adquirir o campo. Quando ele encontra o tesouro, imediatamente ele reconhece o seu valor inestimável e ele decide perder tudo que ele tinha para possuir aquele tesouro. Para isso, então, para garantir a sua posse, ele vende o que possui e compra o campo. Possuir o campo significava para ele
possuir o tesouro que ali estava escondido. Não era simplesmente uma terra, mas um tesouro que ali estava escondido. Como nós podemos entender essa parábola? O tesouro aqui apresentado, o próprio Senhor Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a isso. O reino de Deus é semelhante a esse campo com um tesouro escondido. Ele mostra que é um bem supremo, um bem maior a ser encontrado. O reino de Deus é um bem supremo que deve ser encontrado por nós. O homem aqui representa alguém que, tendo ouvido o Evangelho, tendo encontrado no Evangelho o tesouro da sua salvação, abre mão de tudo para receber o tesouro da salvação, o tesouro do reino de Deus. Para reconhecê-lo como algo supremo, ou por reconhecê-lo como algo supremo, ele então entende que o que ele tinha que fazer naquele momento era vender tudo que ele possuía, era abrir mão de tudo que ele possuía, renunciar a tudo para possuir aquele reino, aquele terreno com um tesouro de grande valor. Esse ato de vender tudo que possuía, de abrir mão de tudo que ele tinha arrecadado durante os seus anos de trabalho, representa a disposição de renunciar qualquer coisa pelo Evangelho e por Cristo. E a pergunta que nós devemos fazer ao ler essa palavra é: o que eu estaria disposto a abrir mão por causa de Cristo? Meus irmãos, muitos de nós responderiam essa pergunta de forma tão mesquinha e absurda que nós sentiríamos vergonha se fôssemos confrontados por alguns irmãos que estão, por exemplo, no Oriente Médio, ou na região da Ásia, ou no norte da África, que precisam, às vezes, colocar em risco a própria vida por amor do tesouro do reino, por amor de Cristo, por amor do Evangelho. Muitos crentes não deram bens, não deram casas ou posses que tinham, mas deram a própria vida por amor de Cristo. E a pergunta é: o que você está disposto a renunciar por amor desse tesouro do reino? O que você está disposto a abrir mão por causa desse tesouro do reino escondido no Evangelho, que é Cristo Jesus? A segunda parábola, a pérola de grande valor, nos versos 45 e 46, também tem a mesma estrutura, muito simples, curta, breve, e o Senhor Jesus ensina a mesma verdade naquela segunda parábola. Ele diz: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia pérolas e procura por boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é como uma pérola de grande valor. Diferentemente daquele primeiro homem, da primeira parábola, esse homem agora encontra porque ele procura, ele busca. O primeiro encontra acidentalmente um tesouro, mas o trabalho dele é procurar. Ele vai à busca desse tesouro, ele procura boas pérolas para negociar. E ele então encontra essa pérola de grande valor. Ele encontra uma pérola que é diferente das demais, que é distinta, que é incomparável, que não é igual a nenhuma outra que ele já havia possuído. Ele encontra a pérola e ele então reconhece imediatamente que aquela pérola valia muito mais do que tudo que ele possuía. Se ela de fato valia muito mais do que tudo que ele possuía, valia a pena ele abrir mão de tudo que possuía para adquiri-la. Ele vai, vende tudo que tem, como no exemplo do primeiro homem, volta, compra aquela pérola e então está satisfeito por ter adquirido uma pérola de grande valor. O negociante aqui, ele representa alguém que está buscando a verdade e que finalmente a encontra em Cristo. Nós sabemos pelas Escrituras que por causa da depravação do nosso coração, ninguém é capaz de buscar ao Senhor por si mesmo.
Nós lemos em Isaías, e Paulo repete isso no capítulo 10 de Romanos, que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem deseje o Senhor. Então não há possibilidade de alguém por si só procurar, buscar a Deus, buscar essa pérola de grande valor. Deus mesmo é quem nos conduz a buscar. Deus mesmo é quem nos instiga a buscar. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo e Ele dirige cada um dos que Ele elegeu para desejar buscar a sua presença e desejar buscar a salvação nele. E por isso, Ele mesmo nos chama a buscá-lo. Como Jeremias, capítulo 29, versos 13 e 14, o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. No verso 14, o início do verso 14, ele diz: serei achado de vós, diz o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis. Eu me deixarei ser achado por vós. O Senhor se deixa encontrar. Paulo, no grande sermão do Areópago em Atenas, ele falando sobre a cegueira do povo de Atenas, ele começa a expor e falar da graça de Deus que se manifestou da história com o fim de que homens pecadores pudessem encontrá-lo. E no verso 27, Atos 17, verso 27, ele diz assim: para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Deus não está longe de cada um de nós. Ele pode ser encontrado e ele se deixa achar pelo seu povo. A pérola de grande valor nessa parábola representa o reino de Deus, representa Cristo, o Evangelho, que superam qualquer outra coisa dessa vida. E Deus mesmo se dá a conhecer a nós. Deus mesmo enviou Jesus Cristo. Deus mesmo enviou o Evangelho. Deus mesmo enviou o seu reino à terra para que nós pudéssemos conhecê-lo e experimentar a graça salvadora do nosso Deus. Mas há uma coisa, há uma verdade que nós precisamos lembrar. E Jesus ensinou sobre ela no Sermão do Monte. Não há concorrência entre o reino de Deus e os interesses terrenos. Não pode haver concorrência entre o reino de Deus e os interesses terrenos. Mateus capítulo 6, versículo 24, o Senhor Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, ou amar a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vocês não podem servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não pode haver disputa, concorrência entre o reino de Deus e o reino do mundo dentro do coração do servo de Deus. Essa parábola, então, enfatiza que o reino de Deus não é apenas um conceito bonito, abstrato, que os crentes recebem na mente, mas ele é algo tão precioso que vale a pena abandonar tudo e colocar até mesmo a sua própria vida em risco por causa desse tesouro que é tão precioso. Os tesouros do reino exigem renúncia e entrega radicais. E é isso que a gente vê aqui nas duas parábolas. Nas duas parábolas, se você observar, os dois homens decidem vender tudo o que têm, isso é renúncia, para adquirir um tesouro precioso que eles encontraram. Então eles se entregam totalmente para adquirir esse tesouro. Essa parábola nos ensina que seguir a Cristo exige renúncia radical e entrega radical. Não dá para eu dividir entre amar um pouco Cristo, amar um pouco o reino dos céus e amar o mundo e os meus pecados. O meu coração não pode estar dividido em metade amar a Cristo e metade amar os interesses da terra. Metade amar a Cristo, o Evangelho, e a outra metade amar as coisas deste mundo, o pecado e seus prazeres. Não posso dividir o meu coração entre Cristo e outro. Eu preciso abrir mão de tudo, renunciar a tudo por causa do meu Senhor.
Lucas 14, versículo 33, o Senhor Jesus dá um ultimato aos seus discípulos, dizendo: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem para ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo. Se você não renunciar a tudo por amor de Cristo, você não pode ser discípulo de Cristo. Lembra do jovem rico que o Senhor Jesus, que ele primeiramente interpela o Senhor Jesus sobre o que ele deveria fazer para ser salvo? E então o Senhor Jesus pergunta a ele: o que diz a lei? E ele explica ao Senhor Jesus o que diz a lei, e ele diz: todas essas coisas eu faço. E então o Senhor Jesus diz: muito bem, então agora sai daqui, volta para sua casa, vende todos os seus bens, distribui-os entre os pobres, e então você pode entrar no meu reino. O texto diz, Lucas 10, que aquele jovem, ele sai da presença do Senhor Jesus triste por causa da proposta que o Senhor Jesus havia feito para ele. Meus irmãos, não nos enganemos. Muitos de nós sairiam da presença de Jesus com a mesma ou maior tristeza do que aquele jovem, se o Senhor nos pedisse para abrir mão de tudo que nós temos por causa do seu reino. Muitos de nós certamente se entristeceria profundamente por ser pedido ou exigido de Cristo que abandonasse tudo, que renunciasse tudo por amor do Senhor Jesus. Alguém um dia disse que o preço que você está disposto a pagar por Cristo determina o quanto Cristo vale para você. E se você não está disposto a dar até a própria vida por amor de Cristo, então você não entendeu o valor de Cristo, você não entendeu o valor do Evangelho, não entendeu o valor supremo do reino de Deus. Um teólogo alemão da época do nazismo, que lutou fortemente contra o nazismo e para defender a Igreja do Senhor, pregava o Evangelho da Graça, mas ele dizia: cuidado, porque a graça de Deus não é uma graça barata. A graça de Deus custou a vida do seu próprio Filho, e Deus exige nossa total devoção em resposta. Não há como devotar só parte da nossa vida, ou só parte do nosso coração, àquele que deu a vida do seu próprio Filho por nós. Que deu a vida, que entregou o seu próprio Filho pela nossa vida. Obrigado, Paulo. Então, renunciar pelo Evangelho é uma exigência para todo o que é chamado para o Senhor. Não tem outra possibilidade, não tem outra opção. Todas as coisas que você tem, tudo o que você possui é secundário e você deve estar pronto a dizer não para tudo isso, se necessário for, se Cristo assim o exigir. Abandona tudo e segue-me. Deixa tudo e segue-me para herdar o meu reino. Bem, renunciar pelo reino indica o valor que nós damos à obra de Cristo na cruz. Indica o valor que nós damos pelo próprio Cristo, o Evangelho e o reino de Deus. Renunciar é algo que nós devemos fazer, e isso demonstra onde está o nosso coração. Sim, além de mostrar o valor que nós damos a Cristo, as nossas renúncias ou não renúncias revelam o nosso próprio coração, revela onde está o nosso coração. Mateus 6, 21, Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ensina o seguinte: porque onde está o teu tesouro, ali também o teu coração. Onde está o teu tesouro, ali também o teu coração. Se o teu tesouro não é o tesouro escondido no campo, o Evangelho de Cristo Jesus, a graça de Cristo, o reino de Deus, se o teu tesouro não é essa pérola de grande valor que Deus nos dá através do seu Filho Jesus Cristo,
Se o teu coração não está em Cristo, no reino de Deus, no Evangelho, então você não ama o Senhor, você não tem tesouro algum, você é pobre. O apóstolo Paulo explica o modo como isso fez sentido para ele. De modo muito prático, ele mostra como ele mesmo passou a ver o valor do reino quando ele teve aquele encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. Filipenses, capítulo 3, verso 8. Paulo diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Por causa de Cristo, ele perdeu tudo o que ele possuía. Por causa de Cristo, ele abandonou tudo que ele julgava precioso. Vocês lembram quem era Paulo? Antes dele encontrar com o Senhor Jesus no caminho de Damasco? Paulo era uma figura muito importante dentro do Sinédrio. Certamente não era um membro do Sinédrio, não há qualquer menção de ele ser um dos príncipes do Sinédrio, dos principais dos fariseus ali dentro do Sinédrio, mas ele tinha uma função muito importante. Ele executava as sentenças deliberadas pelo Sinédrio. E nós vimos no capítulo 9 de Atos, quando ele recebe autorização para perseguir os crentes. Ele recebe carta do Sinédrio para sair a perseguir os crentes. E ele então se dirige à região de Damasco para perseguir os crentes. Paulo tinha status, alta posição, o respeito dos 70 homens mais importantes de Jerusalém, os membros do Sinédrio, os homens mais importantes da cidade, os juízes do povo de Deus. Ele tinha o respeito desses homens. Ele tinha status dentro da sociedade. Ele diz que ele era um dos principais entre os fariseus, porque ele tinha muito conhecimento. Foi educado aos pés de Gamaliel, que era um dos membros do Sinédrio, que era um homem respeitadíssimo dentro do Sinédrio, dentro da cultura judaica. Ele deixou tudo isso, considerou tudo isso como perda, como refúgio por causa de Cristo. Não quero fama, status, poder, e ele considerava que ele estava fazendo o bem, que ele estava atribuindo glória a Deus, a perseguir os cristãos, mas ele diz: abandonei tudo isso por causa do Senhor. Tudo perdi e tudo considero como refúgio para ganhar a Cristo. Cristo é o tesouro precioso de Paulo. Cristo era a pérola de grande valor que Paulo encontrou, e por isso ele abriu mão de tudo por causa de Cristo. C.S. Lewis, o famoso autor das Crônicas de Nárnia, ele disse que aquele que tem a Cristo e nada mais, tem tanto quanto aqueles que têm a Cristo e tudo mais. O que ele quer dizer com isso? É que Cristo é tudo que você precisa. Cristo é tudo que você precisa. Se você é pobre, mas tem a Cristo, você é rico como um rico que tem Cristo e muitos bens. Porque Cristo é tudo que de fato importa. Quando tudo isso aqui passar, os ricos deixarão para trás as suas riquezas e os pobres reinarão juntamente com os ricos na mesma glória dada por Cristo no seu reino. Logo, Cristo é tudo. Cristo é tudo. Não há nada que seja mais importante do que Cristo, o seu reino e o Evangelho. Essa parábola fala também de uma alegria que especialmente o primeiro comprador, o primeiro homem, sentiu ao comprar o campo com o tesouro escondido. Voltemos no versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Eu quero começar aqui com um contraste entre esse homem da parábola do tesouro escondido e o jovem rico. O jovem rico, quando o Senhor Jesus diz a ele:
vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, e então você entrará no meu reino. O jovem rico sai da presença de Jesus triste, porque o Senhor tinha pedido a ele para abrir mão dos seus tesouros, das suas riquezas terrenas. Esse homem encontrou o tesouro e ele volta transbordante de alegria, vende os bens que ele já possui para possuir o tesouro, porque ele entendia que o tesouro que ele havia encontrado era muito mais, incomparavelmente mais valioso do que os bens que ele já possuía. O homem dessa primeira parábola transborda de alegria como alguém que, encontrando Cristo no Evangelho, transborda de alegria ao ter que abandonar o que possui e abandonar também a sua antiga vida, os seus pecados, tudo isso para seguir a Cristo. Quem de fato entende o valor de Cristo, quem de fato entende o valor do Evangelho e de estar no reino de Deus, não sente tristeza ao ter que abandonar o pecado. Não sente tristeza ao ter que abrir mão de coisas que são até legítimas, que não são pecaminosas, mas que são legítimas e que ajudam. O abandonar essas coisas ajudaria você a servir o Senhor melhor, de forma mais que glorifica mais o Senhor. O Senhor, Ele nos chama para entregar-nos totalmente a Ele. E a entrega ao Senhor deve ser uma entrega feliz, uma entrega alegre, com o coração transbordante de alegria. A alegria demonstrada pelo homem, por esse homem, indica que ele não vê a sua renúncia como um sacrifício doloroso, como um peso, mas como um privilégio. Eu vou perder tudo, mas eu vou ganhar mais, porque o tesouro que eu encontrei é muito mais precioso do que tudo o que eu possuo. E assim é com o Evangelho, Cristo e o seu reino, meus irmãos. O Evangelho não é um fardo, mas ele deve ser para o crente a sua fonte de alegria. Cristo, andar com Cristo, renunciar por causa de Cristo, não deve ser um peso para o crente. Alguns contam o seu testemunho, né? Certa vez estávamos conversando sobre isso no seminário e um colega ressaltou isso, que alguns crentes contam o seu testemunho da sua vida devassa, pregressa, com uma certa alegria e orgulho de quem ele era, e aí de repente parece que ele muda o semblante e fala: e aí Jesus me salvou. Ele perdeu a alegria, parece. Parece que abandonado os seus pecados, os prazeres do mundo, fez o seu coração se entristecer. Quem de fato assim se porta, não entendeu o valor da salvação em Cristo Jesus. Não entendeu o valor precioso, grandioso do nosso Salvador, do nosso Cristo. Quem descobre o reino dos céus não se sente pesaroso em ter que abrir mão de algumas coisas por causa do reino. Não se sente pesaroso por ter que abrir mão de prazeres, abrir mão de coisas que são preciosas ou caras para si, se isso é uma exigência do Evangelho, se isso é uma exigência do Senhor Jesus Cristo. Sim, o reino de Deus traz alegria. Encontrar o reino deve trazer alegria para o crente. Romanos capítulo 14, verso 17, Paulo falando sobre a natureza do reino de Deus, ele diz: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E nós poderíamos substituir essa comida e bebida por outras coisas. O reino de Deus não é riqueza, não é bens, não é tesouros dessa terra, não é prazeres deste mundo, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus deve trazer isso para o coração do crente. Vocês lembram que eu mencionei aqui certa vez uma chargezinha que eu vi em uma revista em que uma pessoa estava, como ovelhas, né, estavam na verdade representando pessoas dentro de um cercado, e as barras do cercado eram os 10 mandamentos. Cada trava, cada barra da cerca era um dos 10 mandamentos. E aquela ovelha diz assim: cansei de ficar preso, eu quero liberdade, e salta a cerca. Ele está triste por estar ali dentro daquele
cercado, e então salta a cerca, sem perceber que do outro lado da cerca era um abismo perigoso. Alguns de nós parece que entende o evangelho como uma privação, como se nós estivéssemos presos e não pudéssemos viver, como se a vida fosse os prazeres do mundo, como se liberdade fosse fazer o que eu quero. Mas não há verdadeira liberdade fora de Cristo. Não há verdadeira liberdade fora desses limites estabelecidos pelo próprio Deus. Não há verdadeira liberdade nem alegria plena fora da presença do Senhor, fora do reino de Deus. Só há alegria real quando nós estamos no reino de Deus, quando nós estamos em Cristo Jesus. O Senhor nos dá uma promessa maravilhosa nas palavras do salmista, no Salmo 16, verso 11, que nós lemos hoje, o último verso do Salmo 16. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Infelizmente, nós estamos trocando a alegria perene, as delícias perpétuas do reino de Deus, por alegrias e prazeres passageiros, porque nós não entendemos ainda o valor supremo e incomparável do reino de Deus, de Cristo Jesus, do Evangelho. Cristo é a fonte de toda a alegria do reino. O coração do crente se alegra em Cristo, o coração do súdito do reino de Deus se alegra no seu rei. E se o reino fosse composto apenas dele, se no reino tivesse apenas Cristo, todos os crentes ainda deveriam estar jubilosos, porque Cristo é tudo o que os crentes precisam, tudo o que nós precisamos. Ele é a fonte de todo o bem, ele é a fonte de toda a alegria, ele é a fonte de tudo o que nós precisamos. E fora dele, nós não temos nada. Fora dele, nós somos pobres, cegos, nus, sem nada, sem recursos, sem nenhum bem. Porque de fato o que importa é o bem espiritual, que só é encontrado na pessoa de Jesus Cristo. Jonathan Edwards disse o seguinte: o coração regenerado acha sua maior satisfação em Cristo, pois ele é o único que preenche completamente a alma. Se você depende de outras fontes para preencher sua alma, então Cristo não é suficiente para você. Você está negando a suficiência de Cristo. Se você precisa de outras coisas e você negocia o Evangelho por causa dessas outras coisas, desses outros bens, prazeres, coisas dessa vida, então você está tratando Cristo como se ele não fosse suficiente para você. Cristo é todo suficiente. Ele é tudo o que nós precisamos. E se você perder tudo o que você tem, perder todo o seu bem, toda a sua fonte de renda, e você precisar passar fome, e você morrer sem alimento, mas você tiver Cristo, ainda assim, você é uma pessoa rica. Porque Cristo é tudo o que nós precisamos. Infelizmente, meus irmãos, o desejo de possuir coisas palpáveis dessa terra nos faz, muitas vezes, negociar o reino, negociar a Cristo. E nós vimos quantas pessoas que abandonaram a fé por causa de coisas, de outras coisas. Na parábola do semeador, que foi a última exposta aqui, nós vimos aquele solo que a semente cai e cresce rapidamente, mas cresce entre espinhos e logo é sufocada, porque as preocupações dessa vida, os interesses desse mundo sufocam a boa planta, sufocam a boa semente. E nós vimos muitos crentes, muitos que andaram na presença do Senhor, parecia ter entendido o Evangelho, o valor do Evangelho, mas quando foram provados pela bonança, não pense que só a escassez é uma provação, quando foram provados pela bonança, quando foram provados pela abundância de coisas que o Senhor permitiu que tivessem, então amaram mais as coisas desse mundo do que a Deus. Outros são seduzidos pela glória dos homens.
como alguns judeus que ouviram o Evangelho de Cristo Jesus, entenderam que o Evangelho era verdadeiro, que Cristo era de fato o Messias prometido, mas eles não seguiram a Cristo, não amaram o Senhor, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Infelizmente. E não se engane, meu amado irmão, por mais firme na fé que você seja, não se engane, você corre constante risco de ser seduzido pelas coisas deste mundo e de perder aquela visão do grande valor do reino de Deus e trocar coisas do reino por coisas sem valor. Cuidado, cuidado com o seu coração. Ele é enganoso, terrivelmente corrupto, como nos alerta o profeta Jeremias no capítulo 17, verso 9 do seu livro. Todos nós desejamos desfrutar das riquezas que Deus nos deu nessa terra, todos nós, e não há erro nisso. É legítimo você querer ter posse, você querer prosperar, ser rico, é legítimo, e se você está fazendo isso de forma legítima, honesta, tudo bem, não há conflito entre você prosperar e ter bens e o reino dos céus. Não há conflito nisso. O conflito está se em algum momento Cristo disser, deixa tudo aí e vem, me segue, e você entrar em crise. Se você entrar em crise porque o Senhor pediu para você abandonar as suas coisas para segui-lo, então você não entendeu o valor de Cristo, o valor do reino. Você ama mais os seus bens, você ama mais o mundo do que ao próprio Cristo. Todos nós desejamos desfrutar de riquezas. E assim como desejamos desfrutar de riquezas temporais daqui da terra, nós também desejamos desfrutar das riquezas eternas, insondáveis de Deus no seu reino celestial. Mas, infelizmente, muitos de nós se equivocam até ao pensar nas coisas espirituais. Até ao pensar nas coisas que são do alto, nós nos equivocamos. Nós, por exemplo, nos impressionamos com a descrição que João faz no capítulo 21 de Apocalipse, quando ele descreve a cidadela dos céus, a Nova Jerusalém. Nós ficamos mais impressionados com as paredes e com o asfalto do que com Cristo. Quando a gente lê, por exemplo, versos 18 e 19, a estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Claro que João está usando uma linguagem que era conhecida de todos nós. Ele estava tentando descrever com as palavras mais elaboradas e com os itens mais preciosos que nós conhecemos aqui na realidade da terra, o que é o céu. Mas com certeza isso aqui está longe de descrever a beleza, a grandeza do reino de Deus, dos céus, da presença do nosso Deus. O problema é que nós lemos aqui impressionados com as paredes, com o asfalto, com mar de vidro, com coisas desse tipo. Versículo 21 diz assim: as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. A gente já cresce o olho na pérola, né? Só que as duas parábolas, e especialmente a pérola de grande valor, na pérola de grande valor, é Cristo, de fato, o tesouro. É o Evangelho que é o tesouro. Mas nós crescemos o olho porque nós temos uma visão materialista. Quando o céu é descrito, quando a Nova Jerusalém é descrita, a nossa visão materialista faz a gente pensar em ouro, vidro transparente, vidro da melhor qualidade, cristais, jaspe, pedras preciosas, tesouros dessa terra. É isso que nós pensamos quando nós olhamos para essa descrição de João no Apocalipse. Talvez nós possamos olhar e dizer, uau! E aí a gente começa a pensar no Marabá. Tá melhor, né? Nosso antigo prefeito fez umas praças, deu uma melhorada em algumas vias da cidade, mas talvez nós possamos pensar, mas ainda assim nossa cidade é cheia de buracos.
Mesmo que as ruas que foram mais bem cuidadas estão boas, em boa condição, elas são cobertas por um asfalto preto, sem graça, enquanto o céu é descrito como ruas de ouro, mar de cristal, praça de jaspe, portas com pérolas gigantes. A gente anda pela cidade, começa a olhar os muros e lê Apocalipse 21. Os nossos muros são descascados, com pichações, com tinta velha. E a gente fica imaginando a Nova Jerusalém com muros de pedras preciosas. Uma visão materialista, muitas vezes. As nossas praças são de concreto, de pedra. E aí a gente fica imaginando a praça de Jerusalém, que é uma praça totalmente diferente do que nós estamos acostumados a ver na nossa cidade. Talvez nós possamos olhar e dizer: olha como é a cidade celestial, eis aí o nosso tesouro. Mas não, meus irmãos, voltemos à música simples de Luiz de Carvalho, do início. A música disse: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Quem tem a Jesus Cristo, no céu já tem morada. É Jesus o tesouro. É Cristo o tesouro. E nós não devemos amar nada mais do que Ele. Ele é o nosso tesouro. O céu sem Cristo seria pobre. O céu sem Cristo seria pobre. A nossa riqueza, o nosso tesouro é Cristo. Ele é de fato o tesouro do reino. Ele é de fato a joia preciosa do reino. Nele são encontradas todas as nossas riquezas. A glória do homem está em Cristo. A glória do crente está em Cristo Jesus. E Paulo, em Colossenses capítulo 1, verso 27, diz que Deus quis dar a conhecer qual a riqueza da sua glória, a riqueza da glória deste mistério. E ele diz: o qual é Cristo em vós, a esperança da glória. A riqueza, o mistério de Deus é Cristo, o tesouro escondido é Cristo, que foi revelado a nós, que foi dado a nós. E nós precisamos, então, ao olhar para Cristo, pensar sobre o que nós devemos fazer por amor a Ele. Você tem dificuldades de fazer renúncias por amor a Cristo? Se você tem dificuldade de renúncias, certamente você está tentando renunciar por si mesmo. Lembre-se, meu irmão, é Deus, é Cristo Jesus mesmo, que concede a graça para renunciar. Se Ele não nos ensinar a renunciar, nós jamais renunciaremos por causa do seu reino, por causa do seu evangelho, por causa dele mesmo. A cruz não pode ser para os crentes apenas um símbolo de dificuldade cotidiana. A cruz, na mensagem de Jesus Cristo, é um símbolo de morte. E quando Ele nos chama, tome a tua cruz e siga-me, Ele nos chama a morrer para nós mesmos. É a morte do eu, é a morte do egoísmo que nós estamos sendo chamados naquela fala de Jesus Cristo. Renunciar por Cristo significa reconhecer que Ele é mais valioso do que qualquer outra coisa que nós possamos amar. Nada é mais precioso do que o nosso Senhor. Somente Ele pode nos convencer de que Ele é precioso, de que Ele é suficiente para nos fazer renunciar o que precisa ser renunciado. Vai, vende tudo que você tem, volte e adquire esse tesouro. Abandona tudo que você tem, tudo que você ama e vem e adquire esse tesouro. Cristo é o tesouro valioso do reino. Por Ele vale a pena abrir mão de tudo, renunciar a tudo. Charles Spurgeon disse que se você perder tudo e lhe restar apenas Cristo, você ainda terá tudo o que você precisa. Se você perder
tudo e lhe restar apenas Cristo, você ainda terá tudo o que você precisa. É também ele que diz: e se Cristo não é tudo para você, então ele não é nada para você. Ou Cristo é tudo, ou Cristo é nada. Se ele não é tudo para você, então ele não é nada. Porque ele não aceita um coração dividido. Ele exige exclusividade dos seus súditos. Teve uma holandesa que lutou para salvar sobreviventes, para salvar pessoas durante o Holocausto. Ela mesma, judia, foi sobrevivente do Holocausto e ela pregava o amor de Deus, a graça do Senhor e uma vida de renúncia por causa do amor de Cristo, por causa de Cristo. E ela disse: você nunca saberá que Jesus é tudo o que você precisa, até que ele seja tudo que você tem. Então, meus irmãos, é duro o que eu vou dizer aqui agora, mas se for necessário que você entenda o valor de Cristo Jesus, do Evangelho, do seu reino, se para que você entenda isso é necessário que você perda tudo, então eu oro que você perda tudo. Que você não tenha nada, que você fique pobre, mas que você entenda o valor de Cristo. Que você entenda que Cristo é o seu tesouro. Vai, vende tudo que você tem e adquire esse tesouro. Vai, abandona, renuncia tudo que for necessário e adquire esse tesouro. Não há tesouro maior no reino do que o próprio rei. Não há tesouro maior no reino do que o próprio rei Jesus. Por isso, olhe para ele e prossigamos pelo rei e pelo reino, para a glória de Deus. Amém. Vamos orar?